Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 27 de fevereiro de 2000. Tô animado, hein, Givas? Bom, 27 de fevereiro de 2000. Tem muitas promessas que foram feitas para daqui 3 dias, né? Então reflita aí que 30 de fevereiro tá chegando. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, ambos os dois mutuamente juntos, como muita gente tem falado ultimamente, Lucas. Ambos os dois mutuamente juntos estamos classificados para o Mundial, Lucas. Parabéns aí pela classificação do Brasa. O Brasa vai disputar a Copa do Mundo de basquete. Nossa cobertura... Cara, não foi... a real não foi análise, não foi cobertura. Foi uma live extravasante só, assim, com grande companhia de Pi e Pereira. Fizemos ontem, tá aí no feed, hein? Se você não ouviu ainda, tá aí. Tá também disponível no YouTube, na Twitch. Aliás, se você tiver uma sub lá na Twitch para escorregar, dá essa moralzinha. Mas, Lucas, é verdade, os 2 últimos podcasts aqui do feed foram sobre a grande reta final das eliminatórias, emocionantes. Um salve aí pros irmãos argentinos, né, que infelizmente ficaram fora do Mundial. Mas a NBAzinha não parou, né? Enquanto tudo isso acontecia e morria Enquanto você dormia, né? Enquanto muita gente dormia, inclusive eu em algumas situações, a NBA seguiu fazendo coisas interessantes, intrigantes, maravilhosas, viu? Então, hoje é um dia de falar um pouco aí sobre as coisas que estão acontecendo, a rodada de domingo, a rodada dos últimos dias, a dinâmica da NBA. Tá chegando a hora de Kevin Durant no Suns, hein, Lucas? Tudo bem? Animado para falar loucuras e presepadas? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não prometo loucuras e presepadas, mas Perfeito. Prometo muita animação, viu, Gibas? Embora eu não tenha tanto motivo para estar animado, o Phoenix Suns foi derrotado na tarde de ontem. Rompeu e eu com consegui. ele, então. E eu, cara, por muito tempo tá rompida essa relação. E tive apenas 1h20 de sono, né? De ontem para hoje. Marcado no relógio, como se fala. Eu ouvi no seu aplicativo, Lucas. Posso cara, atestar. Tô aqui, talvez eu cochile durante o podcast, talvez eu faça promessas malucas, talvez eu peça aí para as pessoas apoiarem o OnlyFans do Café Belgrado. Guilherme, tô para qualquer situação no dia de hoje, porque o Brasil vai para o Mundial. Pegamos a 7ª vaga aí, né? Até equiparei na live de ontem que a gente pegou aquela vaga do Peru, né? Da Copa do Mundo de Futebol, que normalmente disputa com a Nova Zelandinha, né? Quem vai para a Copa. Só que agora é um australinha, né? Não sei bem como é que funciona. Mas pegamos aí essa última vaga na Bacia das Almas, embora, Gibas. Bacia das Almas é uma expressão que não se discute o suficiente, viu, velho? Imagina uma bacia repleta de almas, cara. É uma espécie de purgatório, né? Pode ser. Acho que é mais ou menos isso mesmo, viu, Gibas? Porque, por exemplo, no Harry Potter tem uma bacia que é a penseira, mas aí não é alma, são memórias, né? Okay. Mas talvez alguém tenha visto uma penseira e confundido com almas, porque tem muito movimento ali. E aí pode ter vindo daí essa expressão bacia das almas. Muito bom. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Eu acho que tem a ver com Dante Alighieri, viu? Não vamos deixar assim, eu acho. Não, né? Não o colégio, o escritor mesmo. Às vezes as pessoas podem confundir. A gente não pode deixar uma discussão desse nível na base do eu acho, né, Gibas? A gente tem que prometer que voltar outro dia para trazer a informação completa aí da Bacia das Almas. Você falou assim, né? Posso fazer promessas malucas aqui, né? E, cara, você citou um Cazuza nisso, né? De pegadinha, né? E até me fez pensar que ele fala assim, né? Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom, né? E, cara, o Lucas dormiu 1h e pouco só, né? Então, é uma situação que dialoga aí com esse sonho. Mas se foi curto, não é tão bom assim também, né? Paradoxal. Porque a ideia de que o sonho curto é o bom é porque ele acabou na hora boa, né? Imagino que era isso que o Cazuza estava pensando, ele nunca me falou. A relação que o Cazuza tem com o basquete é que ele era muito próximo da Sandra de Sá e por isso participou bastante ali da infância do Jorge de Sá, né? Já falou bastante a respeito. E Jorge de Sá, como se sabe, foi comentarista de NBA do Sport TV. Chegou a jogar com o Dwight Howard, ouvi dizer, viu, Gibas? É mesmo? Então. Então, Lucas, só para deixar claro, né? Não é sobre isso o seu sonho, então. Não é um. Nem sonho tive. Claro que não. Okay. Não deu tempo, né? A pessoa precisa dormir algumas horas aí para chegar no REM, né?
Gibas, o que eu ia falar, já esqueci, mas eu trago outras Esqueci, análises aqui, Você outras esqueceu? informações para cá, que é o seguinte, o Brasil vai para o Mundial, Gibas, não sei se você está com essa informação, e com isso eu já lembrei, retomei o fio da meada aqui. Embora a gente tenha pegado essa última vaga, é uma última vaga um pouco mentirosa, né? Porque o Brasil teve uma última vaga porque a FIBA é loucaça, né? O Brasil teve campanha melhor, se a gente isolar a questão de tríplice empate, teve campanha melhor que Porto Rico, que México, que Argentina, que Venezuela. Então, assim, a campanha do Brasil só ficou abaixo de Estados Unidos e Canadá. Essa é a grande realidade. O Brasil teve saldo assim para destruir todas essas outras campanhas. Por ter perdido duas para Porto Rico, e as duas assim, de última hora, de bola bandida, o Brasil ficou com a 7ª vaga, mas não foi a 7ª campanha das Américas, né? Foi a 3ª melhor campanha das Américas. Então, vai para o Mundial assim, sem grandes pretensões, a gente falou sobre isso, mas ainda assim acho que o Brasil, dentro da sua prateleira, ter a melhor campanha da América do Sul, ter uma campanha desse nível, mesmo com alguns percalços, que parece que são já tradicionais nesse formato de eliminatórias, né? Então, e assim, vou falar a verdade, viu, Gibas? Mesmo no futebol, Cuidado. a gente perde, né? Uma eliminatóriazinha para a Bolívia, às vezes, fora de casa, né? A gente perde uma eliminatóriazinha para a Colômbia, fora de casa, a gente tropeça um empate em casa. Então, esse estilo de eliminatórias, por si só, né, Gostoso, hein? por essa, não diria nem estratégia da FIBA, né, mas por essa opção da FIBA de fazer a eliminatória assim, ela cria esse tipo de situação, né? São janelas bem separadas uma das outras, e, enfim, falamos já bastante disso em diversos episódios. Hoje, agora aqui, Guilherme, a partir de agora, hein? Vamos lá. Falar de Lillard metendo mais de 70 pontos, falar de Lakers, que tá aparentemente perigoso, e o Bulls, O Lakers hein? chegou, Lucas. O Lakers chegou, só queria dizer isso. O Lakers chegou. O Luca ficou sabendo em primeira mão ontem, né? O Dallas, né? Já que a gente citou aqui, Luca. O Dallas, hein? O que vai acontecer? Quero falar um pouquinho da experiência do OKC, viu, Gibas? Daqui para o final do podcast. Quero falar de Nuggets. Será que ele está mesmo em outra prateleira Quero falar na de Conferência Nuggets Oeste? também. Tô interessado. Então tem muita coisa para falar aqui, viu, Gibas, hoje. Muita coisa para falar. Aliás, começo até citando o ritmo dos últimos acontecimentos, né? Então, antes de falar de 71 do Lila, Imperatriz? O ritmo? pode ser também. Antes de falar, né, do bom momento aí técnico do Westbrook em derrotas, apesar disso, né? Mas acho que é um tema interessante para a gente tratar. Cara, queria mencionar, não queria deixar escapar que o melhor time da NBA ainda, o Boston Celtics, embora esteja sendo perseguido de muito perto pelo Bucks, que parou de perder, né? Faz 14 jogos que não perde, e pelo Denver, né? Os dois estão a uma vitória apenas atrás do Celtics. O Bucks, se ganhar o próximo jogo, já empata com o Celtics, porque tem o mesmo número de derrotas já, tem um jogo a menos. Ganhou, empata com o Celtics. E aí eu não sei como é que vai ficar o critério, porque eles andaram ganhando do Celtics em prorrogação, mas tem que ver os outros jogos, não via antes de entrar aqui. Mas enfim, vai estar em primeiro empatado e o Denver não. O Denver tem tem jogos a mais, né? Então tá um pouco mais distante. Mas Lucas, a vitória do Celtics contra o Philadelphia anteontem, né? Foi no jogo de sábado. Para mim, um dos jogos mais impactantes assim dos últimos tempos, no sentido de entretenimento, não só pelo final, que foi uma coisa de cinema, né? Assim, é o finalzinho de Wrexham, né? Assim, lembrou muito a série do Welcome to Wrexham, aquele final de jogo. O Wrexham sendo Philadelphia. Se o Rex. Isso quer dizer isso. Deixa bem claro aqui, né? O Celtics joga uma bola bonita demais, né? Impressionante como esse time é forte, como esse time defende. E ao mesmo tempo esse time sendo basicamente perfeito defensivamente, né? O Harden, que eu acho um mago, né? Um super craque, o Maxey, que eu acho um dos caras mais rápidos. Lucas, em incontáveis situações eles não conseguiam separação contra essa defesa, velho, porque todo mundo defende
todo mundo defende e muito, assim, ó. O que o Celtics faz é impressionante. E aí, tô falando tudo isso para dizer o nível de bizarrice que é Joel Embiid, que contra esse time, que é basicamente perfeito defensivamente, Lucas, ele atacava toda a bola e levava melhor. Toda bola que ele pegava, ele causava, assim, destruição, assim, imagem de destruição na defesa do time de Boston. Então, esse jogo me deixou muito no hype de playoff, velho. Muito, assim, claro, a NBA tá chegando a hora mesmo, né? A gente já passou do All-Star Game, agora as ligas de fantasy, Lucas, estão indo para os playoffs, né? Porque já estão encerrando aí o número de jogos que é possível ter em temporadas regulares, geralmente. O playoff tá no horizonte já, você consegue vê-lo. Velho, esse jogo me deixou assim. Eu preciso de uma série disso. Até aquele o World Wide Web, né? Wob, né? Não sei como é que é o nome dele de verdade. Rob Pérez. Robbie Pérez, o melhor perfil, oficialmente o melhor perfil de NBA. Ponto. Ele postou muita gente dizendo que quer 7 jogos disso. E eu digo, não, senão eu vou morrer. É isso que ele disse. Esse é o nível que eu fiquei de hype pro playoff para Philadelphia e Celtics. Um jogo maravilhoso. E aí, Lucas, ao acabar esse jogo, até por isso que eu quis começar por isso, eu pensei, né? Parei, pensei, olhei para mim mesmo, né? Esse diálogo constante entre o ser e o pensar e o existir, né? Precisa refletir mais a respeito, né? Desde Voltaire, Rousseau e Os ingleses já botam o verbo Xamã. to be, né? É isso. Que aí serve pra tudo. E aí eu pensei, velho, ontem a gente teve um 176, 175. Hoje a gente tem um jogo desse, né? Eu não tinha pensado nisso ainda porque foi logo depois, né? No domingo a gente teve o Lakers voltando de um jogo que tava perdendo por 27. E à noite, entretenimento pavoroso, desesperador, mas que deu certo de basquete FIBA. E aí o Lila vem e mete 70. Cara, Lucas, a gente faz podcast desde 2017 e a gente acompanha a NBA assim, com bastante cuidado, carinho, e até produzindo conteúdo há quase 20 anos, ou até mais de 20 anos já agora. Eu não me lembro, Lucas, de um momento assim da liga. Que todo dia tem uma coisa assombrosa acontecendo. Velho. Gibas, acho que isso fala um pouquinho mais sobre você do que sobre a liga, né? Porque você agora acabou de fazer 39, né? Então talvez esse problema aí de memória seja. Não tinha pensado nessa hipótese. Até porque você talvez até tenha pensado e esquecido já, né? Porque não dá pra confiar mais. Mas, cara, eu não compro essa, porque a NBA tem esse charme, né? A NBA tem essa vibe de ser uma liga de 12 meses. Então ela tá sempre falando, olha para mim, né? Olha só agora, olha o meu balanço. E aí vem logo depois de um All-Star Game, que foi, porra, assim, muito... Foi um horror. Foi xoxo, né? Aí a gente vê um fim de semana desse, aí o hype multiplica, né? Então, acho que a liga... Não multiplicou, né? Porque você não comprou o meu. Não, mas o seu que eu tô falando, né? Acho que a liga é espetacular já há muito, muito tempo. Mas sim, acho que temos uma sequência aí basicamente histórica, né? Só que o histórico dentro da NBA é algo que todo dia acontece. Então tem um jogo... Agora não, porque o Kyrie Irving tá atrapalhando isso aí, viu, Gibbs? Mas o Luka Doncic, basicamente todo jogo dele na temporada é histórico. Não, agora é o maior número de pontos em primeiro quarto. Nesse jogo agora foi o maior número de pontos em segundo quarto da história do Dallas. No terceiro jogo foi o maior número de pontos de um estrangeiro num quarto quarto. E assim vai, né? Porque de fato temos tido grandes atuações individuais e o jogo caminha um pouco para isso, né? O jogo caminha um pouco para você abusar dos melhores mismatches, você abusar entupir seu melhor jogador de usage, né? Ver até quanto ele consegue produzir em altíssimo nível. E acho que isso acaba produzindo alguns números cavalares, né? Como é a temporada do Jokic. O Jokic vem de BMVP e os números dele nessa temporada, se a pontuação caiu, botar um foda-se aqui, né, Guilherme? Porque eu dormi muito pouco. Não, fala para Dance, né? Dance. Boa. Lembra quando os filmes metiam isso? Os filmes dublados, metiam Era dance. bom demais. Então, se a pontuação dele caiu, dane-se, né? O Nuggets está vencendo mais e os números de assistências, rebotes do Jokic são assombrosos, né?
né? Então, provavelmente, né, hoje caminha para ser o tri-MVP, desde Larry Bird não tivemos isso, né? Então, é mais um histórico aí, né, Gibas? E sim, a liga está num ótimo momento, com grandiosos jogadores, com noites inacreditáveis, mas meio que a gente tem vivido isso aí. Você falou que produz conteúdo há 20 anos, Guilherme, acho que até um pouco mais do que isso, viu? Mais uma vez aí essa memória tá ali falhando. E porque se contar o Mirk, então, que você produzia no Mirk, pelo amor de Deus. Né? Não conta, né? Aí é contar os gols do Pelé no do Túlio. Não, do Túlio. Os gols do Túlio no treino, porra. O Túlio chegou em 1000 gols? Com todos aqueles gols que ele... Com certeza chegou, velho. Não tem a menor dúvida. Um salve aí pro Túlio, que sempre nos escuta, né? Maravilha, Túlio. E o Túlio da banda J Quest também, um salve. Certo. Tem um Túlio J Quest. Boa, valeu, Jota. Que era J Quest, hein? Acho que não a gente não fala tanto sobre isso, né? Como essa eles tomaram um processinho do Cartoon Network, velho. Inacreditável, né? poucas bandas podem dizer isso, né? Que tomaram o processo do Cartoon Network. Mas. E assim, não tomou o processo, se o J Quest tomou, cara. Porra, mas o Charlie Brown é muito gigante, né? Será que é o Júnior? O J Quest é pequeno. Tinha Júnior também. Pode ser. Não, mas assim, acho que o Charlie Brown do Cartoon Network, que não era Cartoon Network, imagina, ele não achou ruim ser o Charlie Brown Jr., assim. Você tá falando mal do J Quest de novo. Eu tenho que manter aqui alguma... Tenho que manter aqui a minha rigidez de pensamento, né, Guilherme? Se for para mudar meu pensamento sobre coisas, não vai ser sobre o J Quest, né? Mas... Você tá familiarizado com a música o telefone 3555? A casa dela é na Avenida 35? Porque eles rimam 55 de um jeito que poucas pessoas já rimaram, viu? Eu vou até dizer, Guilherme, que 35 nesse momento é um número pra você, velho. É um número que me atrai nesse momento, hein? Porque talvez eu use esse refrão aí na estreia do Kevin Durant, essa quarta-feira. Olha aí, a letra, né? Desculpa escapar um pouco do tema, mas acho que esse é um assunto que precisa ser tratado. Não tá escapando nada, velho. Eu acho que tá bem dentro do tema. O telefone é 3555. A casa dela é na Avenida 35. O telefone é 3555. E a casa dela é na Avenida 35. Aliás, tipo o Dory, né? Do Procurando Nemo. Pra não esquecer o... Eu saio cedo. Eu vou a pé. Juro por Deus. Eu vou bem cedo. Curioso que essa aqui não rima, né? A não ser que você mas ele usa cedo 2 vezes. Ele não conseguiu... A não ser que você use aquela questão de rima A, B, C, A. Né? Que é uma rima também. O telefone é 3555, a casa dela é na Avenida 35. Eu saio cedo. Tá voltando? Eu vou a pé. Não, já a música continua, né? Okay. E aí tem a mudança que fala assim: e no domingo eu vou à missa, eu vou à feira, vou à praia e também ao futebol. Vou falar de movimento. Cheio, né? Apartamento de cinema. Vou tentar coisa melhor. Peço desculpa mesmo. Agora eu peço desculpa. Faltou um verso. Cara, faltou um verso. Cara, o pior de tudo é que eu acabei de ver aqui uma coisa meio grave, né? Então deixa quieto. Que eu vi aqui, que tá escrito aqui, que é a composição do Jorge Benjor, né? Então, além de ter falado tudo isso, a gente ainda vai ser cancelado, porque não pode falar que o Jorge Benjor não tem letras tão legais em 2023. Mas será que ele produziu essa pro J Quest? Porque se foi... parte aí... boa aqui, né? Ela é mesmo uma deusa. Meu Deus do céu, ela é mesmo uma deusa. Tanta música do Jorge Benjor, né? Os caras escolheram essa aí também, né? Cara, eu vou te falar que tem outras que vão nessa linha, né? Mas eu também não posso falar isso. Ok. Gibas, então assim, a temporada do Lakers parecia meio isso aí, né? 35-5-5, eu vou pro 5-5 e tal. Mas aí agora, nesse momento, parece que é um grande domingo, viu, Gibas? Eu saio cedo, eu vou a pé. Aí perde uma, ganha uma, perde duas, ganha uma. Mas agora, nesse momento, empilhando vitórias 3 seguidas. Mas mais do que isso, né? São confrontos diretos contra adversários de playoffs. Vai ter mais 4 desses, né? Adversários de play-in até. Vai ter mais 4 desses nessa sequência. Vai ter Memphis, vai ter Oklahoma, vai ter um Golden Statezinho e acho que vai ter mais um Memphis, né? Nessa sequência de adversários do Oeste. E o Lakers tem vencido bem.
essa partida de ontem foi uma baita remontada, né? 27 pontos atrás, e assim, começou o jogo, parecia que tinha acabado, né? Porque o Dallas abriu, sei lá, 47-20, uma parada assim. Eu me ausentei, Lucas. A hora que abriu 18, eu me ausentei. O Francisco queria ir no parque, era domingo à tarde. Eu falei, não, acho que dá. Domingo à tarde tem que ter futebol, missa, E o parque, né? clube, Criança o no parque. parque. É. Porra. Clube não dá porque tá caro o clube, hein, velho? Porra. Eu confesso que eu esqueci dos outros lugares que o Jorge Benjó ia aí com o pessoal do Jota Quest. Mas o fato é que o Lakers parece que tá diferente agora, viu, Guilherme? Compra essa diferença do Lakers, o Compro. fato de ter vários jogadores assim que de fato são de NBA, vai fazer com que Anthony Davis e LeBron entreguem uma campanha bem legal, essa reta Vou pro final? playoff. O Lakers vai pra playoff. Acho que é difícil chegar a playoff direto, né? Porque o Por time. quê? Muita vitória ainda, né? Muita vitória separa, muita gente no caminho. Então, assim, pode ser que alguns times. Se fosse um time só que eles estivessem perseguindo, beleza, né? Mas eles precisam torcer para muita gente começar a perder bastante e eles não têm muito esse luxo, né? Hoje eles estão com 29-32. Em tese, são 3 vitórias a menos do que o sexto lugar que eles venceram ontem. Um jogo, em tese, então, de confronto direto. Mas, assim, no meio disso, no meio desse caminho, tem o Blazers com o Lillard fazendo 70 pontos. Aliás, o Lillard tá numa temporada magistral, viu? A gente fala um pouco sobre isso. O Pelicans, que só perde, né? O Acha Pelicans que só o perde. Lakers supera o Portland? Acho que sim. Ok. O Pelicans, cara, eu não sei. Tem que fazer um podcast. Como consertar o Pelicans, né? Vamos Porque fazer o raio-x do Pelicans quarta-feira? pode ser, gosto da ideia. Vamos fazer um Pelicans, porque me lembra um pouco aquela música dos Miseráveis, né? Que tava tudo indo bem e tudo fica ruim, né? Que a Anne Hathaway canta de uma maneira muito emocionante. E de lembrar agora me parte um pouco o coração. Aliás, interpretação maravilhosa, tem no YouTube, hein? I Dream of Dream, né? Que também é a música da Susan Boyle, né? Que ficou bem famosa. Lembra da Susan Boyle? Ninguém fala mais dela. É. Timberwolves, 31-32. Confia no Wolves? Não confio no Wolves. Hoje eu gosto mais do Lakers, só que assim, 2 vitórias de diferença ainda, né? Então, assim, 2 palitos, pô. é 2 palitos, mas assim, é muito palito ainda, né? Porque no meio disso, esses times vão se enfrentando também, né? Isso pega, porque um leva a vitória pra lá, outro leva a vitória pra cá. Tá, não, acho que passa o Pelicans, acho que passa o Wolves, tá, mas eles se enfrentarem, alguém vai ganhar. Então, o Jazz do nada se recusa ao projeto de perder, né? Mais 2 vitórias consecutivas, tá com 31 vitórias. E o meu Golden, 31 vitórias. Esses times todos que eu mencionei agora são os que separam o Lakers do Mavs, 12º do sexto lugar. Cara, é um pé de ganha danado aqui. Acho que o Clippers também vai entrar nessa briga, porque tá perdendo, né? Tá perdendo jogos que joga muito, isso é terrível. Jogos bons, mas, pô, perder esse back-to-back de prorrogação é para maltratar, né? Porque, pô, são jogos que você, pô, pelo menos o split, né? Um ganha uma, perde uma, mas jogou 2 prorrogações, perder 2 é de maltratar. No caso lá do Kings, ainda jogou 2 prorrogações do mesmo, então são 3 prorrogações. Acho que o Suns não, o Suns já não tá mais nessa briga, não. O Suns dá aquela disparadinha. O Kings, que poderia estar nessa briga, é o disparado do momento, né? Então, Olha pra cima, né? Naquele você dia que tinha a gente falado conversou. isso, hein? E colou no Deu Grizzlies, hein? bom, deu bom demais. Então, acho que a briga é entre Clippers. E você queria falar do Thunder. Fala do Thunder aí pra eu botar ele na briga também, Lucas. Então é do Clippers, Mavs, Warriors, Jazz, Timberwolves, Pelicans, Trailblazers, Lakers e Thunder. É muito time separado por 3 vitórias. Uma sequência aí de 10 jogos vai mudar muita coisa aqui, Lucas. Mas o Thunder, ele tem muito confronto, inclusive, contra o Lakers, né? Mas muito confronto contra time duro. E, cara, eu tenho certeza, assim, eu tenho um sentimento que o Sam Presti tá olhando pra tabela, ele entra lá no Tankaton todo dia e fala, hoje eu tenho 23% de pegar uma escolha top 4. Se eu deixar Chicago me passar, Chicago tá colado no OKC e tá vencendo, hein? Indiana tá colado no OKC. Orlando tá querendo vencer muito mais do que o OKC. Se eu deixar essa galera me passar, eu vou para 42% de chance de top 4. Basicamente, eu dobro a minha chance de pegar uma escolha top 5 num draft que é bem fera. E vamos ser honestos aqui, né? Com 28-32, com esse tanto de time no caminho, eu não sou favorito para essa vaga aqui. Então,
não me E assim, surpreenderá. conseguindo essa vaga para play-in, o que eu vou aprontar, né? Qual é a minha jornada Exato. aqui, né? Isso. Então, assim, conhecendo a peça, viu, Gibas? Não me surpreenderá se o Thunder der uma guinada aí. Assim, o Feel Good, né? O episódio do Belgradão, Raio X, já aconteceu, já macetou na Nossa, temporada. foi O bom. Thunder já mostrou que é competitivo, né? Com essa galera que tem. Então fica imaginando assim, pô, mas com o chat e mais uma chance de escolha top 5, será que eu não é o melhor para o meu futuro? Então, o Thunder tem uma experiência nesse tanking aí que o Bulls, por exemplo, não tem, que o Indiana Pacers não tem, que o Orlando Magic até tem, mas o Orlando Magic tem essa vibe, né, de ficar sempre ali com a sétima, a 10ª escolha. Então tá tudo bem. E o Orlando tem uma chance até decente aí de rivalizar por uma vaga no play-in. Então, não me surpreenderá, viu, Gibas, quando a gente olhar para a tabela e ver que o OKC ficou com a 5ª pior campanha da liga. Coladinho ali nas campanhas de cima, ok, mas ainda assim a 5ª pior campanha da liga, e por isso ter um 10% de chance de primeira escolha e ter 42% de top 4. O Thunder tem a experiência, Gibas. Curioso para saber o que o Utah Jazz vai fazer, né? Porque trocaram o Mike Conley, trocaram o Malik Beasley, jogadores que estavam ajudando a vencer jogos, né? Nessa temporada. E ainda assim o time continua ganhando, né? O time continua ganhando um jogo que não é para ganhar. Por exemplo, o jogo que você mencionou contra esse time do OKC. Acho que a tendência é esse time começar a Aí é perder. experido o OKC, viu, Gibas? E Jogo do chave para Spurs, né? perder. Perderam pro Spurs, venceram o Spurs também. Cara, o Spurs tá muito empenhado. Spurs 16 derrotas seguidas, não vai ser histórico, assim, nível de top 10 da história de derrotas seguidas, porque eles têm confrontos seguidos contra o Houston Rockets, né? E aí o Houston vai pelo menos perder uma, né? É O gol Houston, contra a gol do cestinha contra de do chance Barcelona. contra nesse jogo. Cara, é muito bom que aquele jogo do Barcelona do futsal é contra um time de futsal dos Estados Unidos, cara. É mesmo? Esse fator eu não tinha acessado ainda, eu fui pesquisar. Esses dias a gente fez uma live à tarde, eu fui mostrar esse vídeo. Foi no dia que eles se enfrentaram, inclusive, acho que Spurs e Hornets, se eu não me engano. É feio, né? Feio que os caras, para evitar o Inter de Manuel Tobias, eles começaram a meter gol contra e o goleiro atravessa a quadra e vai pro outro. O drama do Cara, Utah é que eles pegam o Spurs amanhã e depois 2 seguidas contra o KC. meu Deus, Isso é velho. dramático, Gibas. Cara, eles estão com já vem de 2 vitórias seguidas, estão com carinha de 5, hein? Carinha de É. 5 vitórias. Ou eles vão ter que trancar o Markkanen, né? O Markkanen vai ter que pisar Oh, mas no contra o Spurs perfume. e Lembra o Thunder. Canizares? O Canizares na Copa, né? Vai ter que pisar no perfuminho aí, o Lário Markkanen. Tem que dar um soco no extintor, igual o Mário Stoudamire. Pô, uma briga interna ali, né? Alguém agredir ele, o clube punir por 4 jogos, né? Senão. Tudo E que é o isso. Jazz precisa é uma briga interna, assim, para punir 8 jogadores. Porra, pelo amor de E Deus. o Não, e o técnico, seguinte, pune o técnico, porque não é, coibiu a e tem violência. outra coisa, né? Os caras estavam muito seguros que assim, o Tyler Horton Tucker, ele não tava com nenhuma cara de jogador, velho. Você olhava os jogos, ele Não, tava em foi outra vibe, maldade. velho. Ele tava Foi em outra maldade. vibe. Ele não tava afim de jogar. Ele tava em outra vibe. Cara, os caras foram embora, agora ele tá se, tipo, jogando pra caramba, assim. Do nada um Chris Dunn em quadro, Lucas. Pera aí, velho. Um Eles Chris estão Dunn. tentando, né? Dá pra dizer que eles estão tentando, O Chris Gibas. Dunn tá com média de 13 pontos em 20 minutos, velho. Esse técnico do Jazz não tem menor expertise em derrotas. Lucas, outra boa história do momento. Ah, só para fechar no Lakers, né? Acho que o time do Lakers é bom. Acho que é um time que tem talento. Porra, e o Acho que é um Anthony time. Davis, velho. Meu Deus do céu, o que ele tá fazendo. E esses caras, Lucas, com um jogador que espaça, são outros jogadores. Eles já são bons jogadores, né? Mas assim, o Anthony Davis com um chutador competente de fato e rotação, como o Lucas disse, acho que essa é a palavra mesmo, jogadores da NBA para botar em quadra, né? Outra, você ter um cara igual o Jared Vanderbilt, ontem para mim, assim, a vitória no Crunch Time tem muito a ver com a defesa que ele fez no Lucas. Impressionante esse cara. É impressionante, e assim, não são poucos os jogos que ele é influente.
Aí você consegue fazer com que o Dennis Schroeder consiga atacar num contra um com mais eficiência. Você consegue Porra, descarregar um o pouco o LeBron. espaço que o Schroeder tava tendo no jogo de ontem. Pô, Ele teve um não lance via que ele esse tava espaço. tão livre, que ele ficou tão confuso que ele passou pro corner. Uma bola pro Austin Reeves. Foi no crunch time, ó, esse lance. Então, poxa, hoje o Lakers é um time que é muito fácil de vencer o jogo. Acho que antes era basicamente impossível. Você precisava de uma atuação do LeBron sobrenatural. Hoje não, cara. Acho que hoje se o time tiver aí numa noite interessante, conseguir defender, é um time que vai ter volume, vai ter intensidade. Vai ser uma semana interessante, né? Porque eles têm o Thunder, mas eles também têm, nos próximos jogos, Grizzlies, Timberwolves, meu Golden e Grizzlies de novo. Então, assim, nessa sequência do Lakers, o Thunder tá nessa briga também, né? São todos times que estão bem colocados, vamos dizer assim. O Grizzlies está descolado, mas é um time de ponta que quer sustentar essa posição. E o Thunder É, está com essa como é tese que back-to-back, Grizzlies e Thunder, eu tô achando que eles vão poupar Anthony Davis e LeBron no primeiro jogo contra o Grizzlies, fora de casa. E aí o que vier é lucro nesse jogo, né? será que E não é o no, caso de fazer o contrário, velho? Deixar pra Thunder. aí perigo de perder os dois, né? Não sei, vamos ver. Porque esse do Timberwolves, esse do Golden State também é back-to-back. E aqui não tem o que fazer, né? Os dois são É, confrontos diretos. Então, uma semana bem assim para dizer assim se o hype do Lakers é interessante ou não, né? Se esse hype é de fato uma história boa da temporada ou se vai a um time que não tem tanto punch assim para chegar. Eu acho que é um time muito interessante. Acho que o LeBron tá é do jogando. basquete, né? Pode acontecer de perder jogos. É do E basquete. se você tem uma lesão aí de um cara, um Jared Vanderbilt, pô, não Isso. E o perdeu próprio LeBron tá ninguém. jogando machucado, né? O LeBron tá jogando com problema no pé e no tornozelo. Bagunça, mas gosto das chances do Lakers. Acho que é um time muito forte. É, bem legal, bem legal. Assim, muito forte, mas até queria falar sobre isso e você também, né? Nuggets. A gente fala Lakers é muito forte, mas o Nuggets tá numa prateleira diferente, Guilherme, na Conferência Meu Oeste. Deus. Só Meu tem Deus. Nuggets e o resto, e as outras equipes vão tentar chegar nesse nível. Então seria Nuggets, Bucks, Celtics e contra a Rapa nesse momento, ou acha que antes de meter essa tem que se provar em playoff? Acho que sim, mas acho duas coisas, né? Acho que tem duas coisas. Tem isso que você falou, mas isso ainda outras duas coisas além disso. É um time que tem que se provar, etc. É um time que teve em situação lá na bolha com esse núcleo, só que menos experiente, com menos jogadores de apoio, como hoje tem. Acho que hoje o elenco é mais completo. Ficou muito perto de chegar, de eliminar o Lakers, né? E chegou à final de conferência e ficou muito perto de eliminar o Lakers. E a gente não sabe o que poderia acontecer. Aquela bola do Anthony Davis contra eles, cara, é uma das grandes bolas dos últimos tempos, assim, para É a grande bola da carreira do Davis, né? do Davis e daquele título, um dos lances mais relevantes, né? Acho que o Nuggets, então, assim, não tem playoff recente, porque refletiu pro meu Golden, mas assim, tem uma run de playoff legal já. Acho que ninguém aqui vai ter coragem, se tiver coragem, é porque hoje em dia a pessoa tem coragem pra qualquer coisa, né? Você vê reality shows aí que faz as pessoas passarem todo tipo de ridículo e risco, né? Então, eu não posso nem dizer, a pessoa não vai ter coragem. As pessoas têm coragem, sim. Mas, no geral, a pessoa que tiver coragem de falar o que falar agora tá totalmente atormentada. Ninguém vai falar que o Jamal Murray não é um bom jogador de pós-temporada. Porque o que esse cara fez na bolha colocou ele num patamar, assim, de grandiosidade. Aí ele se lesionou, aí a gente não viu mais o que ele pode entregar. Acho que o que ele pode entregar, a gente tem uma marcha extra aí. Mas agora, as duas outras coisas que eu acho que a gente tem que mencionar quando vai pontuar assim, o deslocamento, né? Vamos dizer assim, né? O distanciamento do Denver em relação aos demais. A gente não sabe o tipo de animal, mas a gente tem uma boa sugestão do tipo de animal que vai ser o Phoenix Suns com Kevin Durant. Na minha opinião, vai ser um guepardo, Lucas. Acho que o Suns com Guepardo? guepardo. É um animal rápido, feroz e mortífero. Acho que o Eu acho que Suns é vai um ser um favorito. dragão, Guilherme, porque Pode um ser. Suns campeão não existe, né? Então, Cara, acho que o Suns vai ser uma coisa de louco. E aí, eu não tenho coragem de meter aqui, pô, o Denver tá separado. Hoje tá.
Mas assim, o Suns acabou de botar na sua rotação simplesmente Kevin Durant e essa semana vem, né? Então vai ser um negócio de louco. Acho que o Suns vai se distanciar. Acho que o Suns termina em segundo ainda. Acho que ele busca o Grizzlies. E o Aí, Kings, velho? Você sempre odeia o Kings. Acende o raio, velho. Os caras ganham muito. porra, uma coisa que eu não odeio é o Kings, velho. Eu amo o Kings. Ok. Agora, o outro ponto é que o meu Golden é foda pra caralho, velho. O meu Golden é um negócio. Ah, o Denver tá fodão, o Denver tá fodão. Classificado, o Denver em primeiro. Golden State acabou classificando play-in, hein? 2 vitórias. Vai enfrentar o Denver sem o mando de quadra. Primeiro jogo no Colorado. Curry, 47 pontos. Vitória do Golden State. Alguém acha que isso é impossível de acontecer? Pior, alguém acha que isso não pode de fato acontecer? Então, o Golden State é muito foda, velho. O Golden State é inevitável, né? A gente tem usado essa expressão aí para algumas coisas, mas o Golden State tá completo. O Curry não tá Ninguém jogando. elimina o Golden State no Oeste desde 2014, eu acho. E eles parecem assim. O Curry tá fora. Mas o Clay tá jogando o melhor nível desde a da lesão. O que o Clay tá fazendo é sobrenatural. O time tá ganhando o jogo sem Draymond Green. Jogo bom, jogo grande, né? Jogo competitivo. Quando o Draymond Green joga, ele é um fator. O time tá se achando, velho. E assim, é um time de playoff. A gente tem aquela imagem do time que não foi competitivo no play-in, mas com esse time completo, você olha para um elenco como esse, eu não sei como é que tá a situação do Wiggins, mas você olha num elenco como esse, que tem basicamente essa linha que é a linha mais mortal da NBA, a linha mais foda, disparada da NBA, com Curry, com Clay, com Wiggins, com Dre e com Looney, uma linha que nas estatísticas avançadas é basicamente imparável. Aí você começa a ter Jordan Poole vindo do banco sem obrigação de ser o cara toda noite, sendo o cara que vai ser o desequilíbrio. Eu não consigo, Lucas, assim, colocar o Denver como um favorito óbvio contra um time desse. Então, acho que o Denver é disparado, o time mais interessante aqui, mas o tamanho do Kevin Durant e o tamanho da história do Golden State e o que esses caras são capazes de entregar em jogo grande, eu colocaria um sim, mas não tropo. Pode ser? Ok. Não tem uma expressão argentina para usar, Guilherme, em vez de. Si pero no mucho. Si pero no Ok, mucho. boa. Jokic, Por sem una palavras, né? cabeza. Jokic sem palavras, sem comentários, o homem. Cara, o Mark Jackson, ele tava falando no jogo, acho que foi nesse jogo que você citou, Guilherme, do Philadelphia contra o Boston, que o Embiid tava destruindo muito, ele falou, cara, as pessoas ainda não perceberam, mas estamos vendo 2 pivôs top 10 da história. Jokic e Embiid. As pessoas não pararam para dizer isso, né? Mas esse é o tamanho desses caras. E o Mark Jackson é um cara de 1000 anos na NBA, viveu a era dos super pivôs, né? Então, dizer uma parada dessa, Guilherme, é porque de fato o homem tá impressionado, viu, com o que eles fazem. E não é à toa, né? São 2 realmente monstros sagrados. Jokic e Embiid. Jokic ainda não tá garantido no Mundial. O Embiid vai jogar o Mundial. Quer dizer, a França vai jogar o Mundial, né? Já tá garantido. A Sérvia ainda não, mas basicamente precisa de uma vitória aí contra o Reino Unido, né? Então, o Jokic provavelmente vai jogar também o Mundial. E esse Mundial vai ser muito legal, viu, Gibbs? Que o Brasil vai estar. E talvez até por isso não seja tão legal assim também, né? Ver os 2 lados. Gibas, queria ainda falar, estamos falando aqui de muita coisa boa. A Argentina Então, pode ter problemas, viu, no Mundial, porque não tem pivôs para defender Embiid e Jokic, né? Uma e nem geração vaga também, né? Acho que isso vai causar um problema bem sério aí para as pretensões da bem Argentina. pensado, Lucas. Não tinha pensado nesse aspecto ainda. A Argentina não vai Até, pro. até uma solução, né? Para defender o É, Jokic e o é Embiid, porque ficar até mais tranquilo. Assim. Delia não ia dar, né? Vamos falar real assim. Como é que é o nome daquele que jogou lá em Recife? Porra, era um nome assim. Paliza? Galiza, né? Ih, rapaz, aquele ali era fera, hein? Era bom quando ele entrava, as coisas iam bem pro outro lado. Galize. Acho que Galize. Gibas, o Bucks, né? A gente falou aqui por cima, mas o Bucks tá com 14 vitórias seguidas e tem aí uma chance de empilhar 20, né?
Porque eu andei olhando aí a tabela, viu, Gibas? E eles têm um Philadelphia no meio, que acho que vai ser jogo, assim, nível desse que a gente assistiu essa semana, de Boston e Philadelphia, que seria a 17ª vitória do Bucks, caso aconteça. E talvez o Giannis está day to day, né? Pode ser que ele volte, já esteja à disposição. Mesmo sem Giannis, é um time muito duro de ser batido. O Suns sentiu na pele na tarde de ontem. Mas o Bucks vem aí para uma sequência que pode ser bem histórica, especialmente para Milwaukee, né? 20 vitórias seguidas não é moleza, né? Seria uma das grandes streaks da história da NBA. Então, ficar atento aí para essa sequência do Milwaukee Bucks. É um time que, porra, forte pra caramba, com o Middleton jogando ainda sem estar no seu melhor, já dá uma amplitude para esse time que é até comovente. O Jay Crowder não tá esse balaio todo, mas porra, no jogo contra o Suns meteu 2 consecutivas ali no último quarto, que deram um respiro pro time, né? No jogo anterior já tinha também uma sequência de 2 bolas de 3, então essa bolinha de 3 do Jay Crowder no corner, o Bucks aparentemente vai poder contar com ela. Então é um time que vem reforçado aí para essa reta final. A gente tem que fazer um episódio para apoiadores, Guilherme. Eu queria até que você falasse aí como é que as pessoas podem entrar no OnlyFans do Belgradão, mas um episódio de apoiadores sobre as repercussões dessa free agency não, um pouco de free agency também, né? Mas dessa repercussão da trade deadline e mercado de buyouts no ranking de forças dentro da NBA, né? Me parece que o Suns é lógico que é óbvio, mas o Bucks me parece que sai bem fortalecido, né? Sai encorpado para essa reta final. E a gente vai falar isso no episódio exclusivo. Explica um pouquinho para quem está ouvindo, Guilherme, que é um episódio exclusivo do Café Belgrado, por que as pessoas devem assinar o conteúdo do Café Belgrado e vir com a gente. Só antes de falar, Lucas, lembrar, né? O Drew Holiday, ofensivamente, é a melhor temporada dele desde que ele chega ao Milwaukee. É a primeira temporada que ele vai ao All-Star Game também. E nos jogos que ele não tem outro companheiro tão protagonista, ele desembesta de fazer ponto, né? Tá bem agressivo, tá desbloqueando aí coisas ofensivas que ele não fazia há muito tempo. Então tá sendo legal de acompanhar. Lucas, primeiro, né? Preciso explicar para as pessoas por que a gente fala do OnlyFans do Belgradão, né? Na verdade, o OnlyFans do Belgradão é na Aurelo mesmo, não tem nudez, nem sensualidade. Por enquanto. Acho que isso as pessoas podem ficar tranquilas que eu não vou encontrar. Não. Como É funciona? até uma promessa, né? Pode apoiar que não Apoia que não vai ter nudez, pelo amor de Deus. Isso você pode ficar seguro, né? A família brasileira tá livre desse risco, né? Lucas, embora eu tenha que dizer aqui que o Lucas tá malhando, viu? Tá malhando, tá botando shape, viu? Vocês não têm ideia aí do coach pélvico que tem trabalhado aí com o Lucas. Seguinte, vamos lá. O Café Belgrado é um projeto independente, no sentido de que não faz parte de nenhum grupo de comunicação, nenhum site, nenhum portal, nenhum grupo estrangeiro de mídia, nenhum grupo nacional de mídia também. Grupo por local opção também. dos grupos de mídia, né? Os grupos de mídia analisaram e acharam melhor não ter o Belgradão nem perto, né? Então, somos eu e o Lucas, Guilherme Tadeu, direto do Norte Pioneiro, Lucas, fala assim, hein? Norte Pioneiro do Paraná. Lucas, Cidade alta. direto da capital do Ceará, o último boêmio do bairro de Fátima. É Fátima que fala? É. Acertei, hein? Eu sempre erro. Eu falo pra ele de Iracema, né? Mas dessa vez eu acertei. Estamos nessa luta de tentar fazer um projeto independente, mas que se consiga aí ter relevância, no sentido de produzir conteúdo, estar no debate público, né? No debate do basquete nacional, estar assim, levando entretenimento para quem gosta de NBA, que é um tipo de abordagem que, ao mesmo tempo que trata, né, dos principais assuntos, tenta dar o rigor necessário tático, analítico, salários, de histórias da liga, mas também que tente levar aí com o máximo de conteúdo possível, isso em quantidade e em qualidade, né? Então, cara, é uma luta diária e é assim porque foi o jeito que a gente conseguiu existir. A gente acha que é a melhor maneira de chegar aos seus ouvidos e tentar trazê-los para perto da gente. E sim, o Café Belgrado só existe porque nós temos pessoas que assinam o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br.
Aliás, Lucas, vai acabar o domínio, hein? Preciso renovar. cafébelgrado.com.br. Apoiem, pelo amor de Deus, Do gente. nada recebi um e-mail falando que vou cancelar o domínio do Belgradão se eu não pagar uma quantia vultosa e muito din-din. Então, cafébelgrado.com.br. As pessoas apoiam o Café Belgrado e é um programa de financiamento coletivo, né? O popular crowdfunding, né? Se você quiser usar aí o inglês necessário, que esse tempo a gente não usa. E crowdfunding ou funding? Não sei muito bem a abertura do U que faz, mas é financiamento coletivo, né? Financiamento do povo. Por quê? Porque basicamente é assim que o Café Belgrado se sustenta, e por conta dessas pessoas que o Café Belgrado é capaz de existir. Muito obrigado a quem faz parte do nosso financiamento coletivo. Tá lá no cafébelgrado.com.br. Aí o Lucas falou, né? Fala aí dos conteúdos exclusivos. Por quê? Porque esse programa de financiamento coletivo, que existe como modelo de negócio, vamos dizer assim, no Café Belgrado, ele se organizou já desde 2018 como um programa de assinatura em que você, ao contribuir com a existência do Café Belgrado, eu uso o termo contribuir porque R$9 é mais uma contribuição, ou R$20 você vem para o nosso grupo no Telegram, mas assim, são planos de apoio bem modestos de financiamento coletivo, mas são mensais, né? O que faz com que a gente consiga ter apoio contínuo, não é um grande valor, mas é contínuo, então permite que a gente exista, por isso tem bastante gente com a gente ajudando essa nossa existência, mas a gente quer entregar alguma coisa em troca. Por isso que vira um plano de assinatura, porque ao apoiar o Café Belgrado, ao fazer parte desse financiamento coletivo, você vem para ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos que a gente produziu precisamente como recompensa. Primeiro, como um agradecimento a quem apoia o Belgradão, mas também como um chamariz, né? Como uma isca aí para tentar trazer gente que talvez olhe e fale assim, eu gosto, mas não acho que é o suficiente eu gostar para financiar e fazer com que esse projeto não acabe, porque se acabar tem outro, né? Às vezes a pessoa pode pensar isso. Então o que a gente sugere, né? Que vocês, assim, que gostam do Café Belgrado e ainda não assinaram, que pensem no sentido de que, eu posso assinar para ter alguma coisa para mim. E aí, cara, não é uma coisa, né? São horas e horas do melhor conteúdo que a gente já produziu, horas e horas de pesquisa transformadas em podcasts históricos, exclusivos. Só quem apoia o Café Belgrado tem acesso. cafébelgrado.com.br. Entra nesse endereço e você vai ser redirecionado para a página da Aurelo. Vou repetir, em cafébelgrado.com.br. Lá dentro da Aurelo, é um aplicativo brasileiro, você pode ir pelo navegador, ou ele pode sugerir para você baixar, você pode baixar o aplicativo no seu celular, como você achar melhor. Dentro desse aplicativo está o nosso plano de apoio. Por lá você apoia, por lá você desbloqueia, por lá você ouve todo o conteúdo. E lá você vai ver todo o conteúdo que tiver um cadeado que você não pode ouvir porque você não apoia o Belgradão. É uma espécie de... O cadeado é para olhar para você e falar assim, me abre. Você tem a chave. São R$9 apenas. Vem com a gente. E, velho, são muitos episódios exclusivos sobre os mais variados temas. Se você gosta, por exemplo, de LeBron James, a gente conta a história do LeBron James. Esse é o carro-chefe nosso, é o principal produto da casa, vamos dizer assim. A gente está contando a vida do LeBron em temporada, já estamos na terceira, já estamos na volta dele para Cleveland. Temos uma série sobre os drafts, né? Chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, que a gente vai falando sobre as classes de draft. Já tem episódios sobre o draft de 2023. Você vai encontrar lá El Gringo, que é um podcast que a gente conta a história de jogadores estrangeiros relacionados à NBA. Eu falo relacionados porque alguns que a gente conta a história nem jogaram, né? Como é o caso do Oscar Schmidt. Mas a gente conta a história do Oscar Schmidt e a sua relação com a NBA. Esse é o episódio 1. Conta a história do Ginobili, a história inteira. 1h40 de episódios sobre a vida e obra de Manu Ginobili na NBA. Steve Nash, Arvydas Sabonis, Turkoglu, Mutombo, Yao Ming, Nowitzki, Tony Parker, entre outros. E assim, você tem algumas das séries. Tem uma do Luka Doncic, pra você ter uma ideia, né? Que a gente vai contando a vida do Luka Doncic, já tá em 7 episódios. E outras tantas. Entra na descrição desse episódio, aí no seu aplicativo que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo na Aurelo, é até melhor pra gente, que além de tudo, a Aurelo também remunera por clique. É o único aplicativo que faz isso. Então entra aí na descrição que você vai ver todas as séries que você vai ter acesso por apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, falei bastante, mas hoje eu tentei ser menos apelativo e mais racional. Você acha que vai funcionar? Guilherme, tem que funcionar, né? Porque desde o dia 21
A gente só teve apoio aqui, ó, de Daniel Guedes. Valeu, Daniel. Boa, Salvando a honra, hein? Meu Depois Deus. do Daniel, a gente foi ter apoio no dia 23 do William Tales, grande William Tales, que recebeu o e-mail para entrar no Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, nesse momento chamado de Iago, viu? Yes, amamos o guri ousado. Iago, grupo de apoiadores do Café Belgrado, uma sigla aí que calhou, né? Eli Santana contribuiu também com o Belgradão, vem também para o Giannis, isso no dia 24. E aí, no dia 25, tivemos o apoio do Pedro Vanucci. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. É um apoiador Adam Sandler, hein, o Pedro. E, Boa. por fim, Carlos Roberto Barbosa Júnior chegou ontem, chegou chegando, já entrou no Giannis. Um salve aí para esses queridos que apoiaram o Belgradão do carnaval para cá, né, digamos assim. Precisamos muito do apoio de vocês. Se você curte o conteúdo do Café Belgrado, vem com a gente. Gibas, queria falar um pouquinho de Dallas, viu? Apenas dançamos em volta, pensamos e repensamos sobre Chegamos a rebolar ou não? Não, reboladinho não é para tanto, né? Mas agora temos a chance, né, de dar essa rebolada, de falar sobre o Dallas. É cedo para julgar essa troca. É lógico que a resposta é sim, né? Mas a impressão que fica, Gibas, é que o Dallas, ele foi meio assim, cara, a gente precisa aqui dessa segunda estrela. A temporada talvez não dê para salvar com o que fica, mas pro médio e longo prazo é a melhor opção. Porque se for pensar no curto prazo, Guilherme, é difícil dar liga assim em cima da hora uma troca quando você não tem uma base grande e ainda mais dando uma machucada na rotação, né? Porque você traz o Kyrie Irving, lógico, que é fenomenal, mas você tira 2 dos seus, sei lá, 5 jogadores que você confiava, né? Então, e sendo que você tira o seu melhor defensor. Então, me parece que o Dallas, nesse momento, aliás, me parece que aquela reação de colocar o Dallas como um dos 5 favoritos da temporada foi de fato muito equivocada, e para essa temporada talvez a gente esteja falando aqui de play-in, viu, Gibas? Pode ser. Você falou que ainda é cedo, né? Acho que é cedo. Aliás, você e Renato Russo, né? Falaram. Boa. E uma menina, né? Que ensinou, não foi? Ela dizia ainda é cedo, na verdade. Né? Isso. Mas eu acho que o que a gente tá vendo é uma continuidade da temporada do Dallas, que perde jogos contra times que são bons, e acho que o Lakers é um time bom. Eles perderam outro jogo de time bom também contra o... O que foi? Kings. Kings. Perderam alguns, hein? Com os dois juntos, né? Acho que foi esse. Não, qual foi contra o Hornets, não foi? Desculpa, contra o Wolves, não foi? Eu acho que são 3 derrotas com esses 2 jogadores, não? Eu tenho que olhar. Porque eles jogaram pouco também, né? Ganharam jogos que também são fáceis. Não tem uma... Porque o Kyrie ficou fora depois de um tempo. O Luka, quando chega o Kyrie, o Luka ainda não estava disponível. Nuggets eles perderam, né? Perderam pro Nuggets. Esse acho que não tinha o Kyrie ainda. É isso. Esse não tinha o Kyrie, verdade. Então, com os dois, acho que foram esses jogos. Foi aquele do Timberwolves, que o Kyrie e o Luka ficam tocando um pro outro na última posse. Foi aquele na chegada, que foi pro Kings, que o time vai pra prorrogação. Não era pra ir pra prorrogação. O Kyrie faz uma super run, mete um monte de bola louca. O time consegue ir pra prorrogação e perde. Aí o Kings agora perdeu 2 prorrogações, tinha vencido essa, bem lembrado. E agora esse jogo, né? Esses são os times... Foi o Clippers, viu, Gui? Você tá muito confuso, velho. Qual? Sua memória tá te traindo. O Kings ganhou. O Kings ganhou do Clippers, verdade. Tá certo. Jogou tá ganhando um monte de prorrogação, hein, Kings? Vocês estão marotos. Especialismo em prorrogação. Então, assim, só para reorganizar, porque ficou confuso. O time perdeu pro Lakers depois de abrir 27. O time perdeu pro Timberwolves num final bem horroroso, assim, que nada deu certo. E o time perdeu esse jogo pro Kings quando o Luka volta, né? O primeiro jogo dos dois juntos, em que um fica passando a bola pro outro, para lá e para cá, e no final de jogo, né? Ele vai pra prorrogação, não dá certo. É pouco, isso é pouco. E assim, o time jogou duro contra times que são ali mais ou menos do range deles, né? O Kings, o Wolves, e eu acho que o Lakers é desse nível agora. Contra o Nuggets não tinha um Kyrie, mas eu acho que é um time que é outro nível.
E ganhar do Spurs é ganhar de ninguém, né? Assim, com todo respeito ao Spurs, mas não tá. E antes disso tinha conseguido boas vitórias só com o Kyrie, né? Com o Luka fora, o que tinha sido um momento meio raro da temporada. Então, acho que quando a gente vai pro jogo a jogo, é menos desesperador. Quando a gente coloca no contexto da temporada, eu acho muito parecido com o que estava acontecendo e que eu até falei lá no dia da trade deadline que eu achava que existia um cenário em que o Dallas não iria para playoff direto, que estava ficando apavorante, porque era Luka fazendo 50 para ganhar de time ruim. Era, inclusive desses Spurs, né, que eles ganharam de 142 a 116, o Luka teve que fazer 1 milhão de pontos para o time ganhar. Quantos foram? 49? O Pop até brincou, né? Nós vamos segurar o Luka em 50 e tal. E ele fez E fez mais de 50. 51, sei lá. Então era esse nível que estava precisando. Não, assim, ontem eu senti uma coisa diferente dos outros jogos, me parece ser um acordo. O Kyrie saiu da bola no crunch time, né? Era Luka, esse é o seu time, não me procure, não se sinta obrigado a me procurar, jogo que você sempre jogou. E foi muito ruim, né? Não deu certo também. O Luka não conseguiu separação contra o Vanderbilt em nenhum momento. A gente tem que ver direito como é que tá essa recuperação do Luka. Nos últimos jogos ele não tá bem. E acho que pode ter a ver com a mudança do elenco, mas acho que pode ter questões físicas também que a gente não tá. Evidentemente o Dallas não vai ficar soltando. Mas sim, acho que é um time que, como chave do que você disse, já não é muito profundo e perde peças, né? Ontem no crunch time o time já estava botando para jogar um monte de minutos de Justin Holiday, que acabou de chegar, que ainda não faz muito bem parte da rotação. É um time em que o Frank Ntilikina, que nunca entrava, né? Agora está jogando um quarto todo, né? Não joga o quarto inteiro, mas joga 12 minutos. E é um cara que quando está em quadra ele não olha para a cesta, né? Ele tem aversão à ideia de pontuar. Em contrapartida, o Christian Wood, que só tem amor pela pontuação, ele não consegue ficar em quadra por muito mais tempo porque não contribui com outras coisas. E além disso, dizem que não gosta dele, né? Parece ser um caso bem sério, assim, bem grave. Então, acho que é um time que ainda precisa encontrar muito bem seu caminho. Acho que é um time que tem bons momentos e os bons momentos são bem explosivos. A gente teve isso em todos os jogos que os dois tiveram juntos até agora, a ponto de abrir 27 contra esse bom time do Lakers, como a gente tem falado. Bom, mas também ainda se encontrando. Mas o time tem baixos bem baixos também, como estragar a maior virada, né? Nunca tinha acontecido uma virada desse tamanho que eles tomaram no tempo. Acho que saiu uma estatística durante o jogo ontem que os times que abriam aquela vantagem naquele determinado tempo estavam com 0 derrotas e acabou acontecendo derrota. O Lakers, a última vez que ele conseguiu foi em 2002, eu acho, uma virada dessa. Meu Deus. E os últimos 128 jogos, alguma coisa assim, que alguém tinha aberto 27 pontos, tinha dado bom para quem abriu, né? É isso. Então, assim, eu acho que é um time com problemas, como vinha sendo um time com problemas. E acho que o Kyrie pode ajudar a resolver esses problemas, sim. Eu não tô soltando na mão da troca, não. Mas acho que passa também. É um time com problemas, com o Kyrie funcionando perfeito até agora. Esse aqui é o drama, né? É isso. Acho que é um time que o Kyrie não deu problema, o Kyrie não deu trabalho, o Kyrie de fato tá jogando fora da bola pro Luka jogar. Isso tem que ser dito aqui, né? Porque a gente acha que ele vai dar problema muito em breve. Não sei, acho que não é um mau momento, mas o momento normal do Luka é a resposta para o time não estar vencendo, porque quando o Luka faz aquelas atuações gigantescas, o time ganha. Tem um tipo de jogador que faz o que for para acontecer, o time ganhando de 20 ou perdendo de 20, o cara tá fazendo o seu jogo. O Luka, a grande atuação do Luka significa ele carregando o time para vitórias. Ele é assim, esse é o perfil dele. É um cara que entrega o que é necessário para o time vencer, e se for necessário 48 ele faz, se for necessário aquele dia ele só dá assistência porque os caras estão dobrando, ele vai fazer. Eu não tô vendo isso ainda. Eu acho que tem questão física, tem de arranjo, tem o fato de que, como você tem sempre um cara que não pontua em quadra, que não é tão agressivo, né? Ou o Dwight Powell, ou o Ntilikina, enfim, às vezes o espaçamento tá pior também, tá mais difícil. O time não tá tão fluido quanto foi o ano passado, quanto foi em bons momentos pro próprio Luka nesse ano. Mas acho que tem um caminho aqui. Acho que eu não tô soltando a mão desse time ainda não.
Acho que a briga deles é ir para ir direto pro playoff ainda, mas tem que ficar ligeiro, né? Porque tá todo mundo ganhando e o Mavericks continua nessa de ganhar de time fraco, perder para time competitivo que tá numa boa noite. Assim. Foram poucas vitórias assim, fodas dos times essa temporada, sabe? Você ganhou de um time foda. Cara, não foram muitas, velho. O Mavis ganhou os jogos que tinham que ganhar esse ano. Uma ou outra grande vitória contra times bons, mas no geral, grandes vitórias em jogos duríssimos contra times medianos para ruins, né? Vamos lembrar, o time, aquela super atuação do Luka, o Dallas precisou de todos os 60 pontos dele, 61, para ganhar do Knicks que estava quebrado, sem 2 jogadores. Precisou de 50 dele para ganhar desse Spurs, que é um dos piores times da história, é o pior time da história do Spurs desde quando o time não tinha Tim Duncan. Não tá bom, a gente tá falando sobre isso o ano todo, não tá bom, o Mavs não tá legal, mas o Mavs tem 2 dos jogadores mais imparáveis da liga, e precisa se encontrar. Lucas, vou te falar a verdade aqui, viu? O Dallas tem me causado mais tristeza que o Corinthians nessas últimas semanas e fazia tempo que isso não Opa, acontecia. É que o Carlos lazarismo Lazarento, né? Porra, o Lazarento é uma das melhores coisas que aconteceram pro Timão, viu, velho? Cara, ontem o Corinthians empatou 2-2 na Vila e saiu brabo porque teve um gol anulado bizarramente e porque entregou. Cara, na Vila pro Corinthians, empate é goleada. O Corinthians só apanha lá. Esse é o nível do Carlos Lazarento. O Flamengo descobriu também, viu, Guilherme, o segredo do sucesso do Corinthians e tá criando barreiras de trânsito pro Vitor Pereira não ir aos jogos e conquistou, assim, sua melhor vitória no ano, hein? Um clássico aí contra o Fogo Glorioso, né? Contra o Fogão Esse jogo Glorioso. também teve bastante caos, viu? Só com meninada, né? Com a meninada venceu gol de 20 segundos, viu? Um salve aí pro Matheus Gonçalves. Os atletas do Botafogo que não agrediam a arbitragem. Os atletas do Botafogo, Guilherme, eles sempre são polêmicos, eu vou deixar assim dessa maneira. Guilherme, o Dallas, você falou, ó, tem que ganhar de time duro também. Vai pegar o Pacers amanhã e depois vai ter uma sequencinha marota, né? Philadelphia, Suns, Jazz, Pelicans, Grizzlies. Então, tô bem ansioso aí para essa sequência Pesado, hein? do... Tirando o Jazz, que a gente né? Enfim, o Jazz. vai rolar um Pacers e um Jazz aí pra... Pô, isso aqui tem que vencer, né? Não dá nem pra pensar. E o Aí o resto vai ter que pelo Pelicans menos você tem que dividir. ganhar, aproveitar que o Pelicans está numa fase, tentar ganhar, e o resto é jogo de times melhores do que o Suns. Do que o Dallas, no Do que o caso. Suns, não, do que o Dallas. Isso. Eu acho que você dormiu pouco também, viu? Você tá bem... Tá bem Cara, assim com é que cara de assim, quem vibrou velho, demais com a seleção deixa eu te brasileira contar. e outras cositas más. Eu fui dormir a mais de 2, né? Porque a gente gravou, eu terminei de editar o podcast, era 1h40, eu acho, por aí, 1h35. Porra, o Lila Aí, nos fudeu, velho, porque não é tinha isso. como não ver. É isso. Aí eu ia dormir, o Lucas mandou assim: o Lila tá com 65 já. Eu mandei no Tá 58 primeiro, né? 58. Eu falei, porra, 58, velho, eu vou ter que ver essa porra. Faltava um monte de tempo ainda, né? Velho, vai meter 80 pontos e eu vou estar dormindo. Já tô acordado mesmo, né? Aí fui, né? E, cara, ele meteu 71 e ele meteu 71 com os caras metendo um boxe no ano pra ele não poder arremessar as últimas bolas, né? Acho que é amigo do Clay Thompson, viu? Quem fez isso aí, porque ele tava pra bater o recorde do Clay. Aí os caras não deixaram mais ele encostar na bola e ficaram tomando bola lá. E aí eu dormi mais de 2 e o Francisco invadiu meu quarto hoje por volta das 6h12, mais ou menos, né? Então, assim, tava ali no hall, assim, de reclamações, né? Pô, Lucas, dormi só 4 horas, né? Mas nem deu tempo de chegar isso pra você. Você me mandou o print do seu negócio de sono, né? Seu aplicativo de sono, que dizia que você tinha dormido 1 hora. E aí eu nem falo nada, né? Cara, o cara que dorme 4 horas é um privilegiado, né, cara? Eu tô na minha posição de privilegiado, eu não posso nem reclamar de sono, viu? Givas, tivemos classificação para o Mundial, né? Imagina não dormir porque o Pelo Brasil não amor se de Deus. classificou, né? Pelo amor de Então, Deus. pelo menos isso temos, né? Guilherme, gostei demais de voltar a falar de NBA com você. Quero deixar aqui um recadinho, né? Um destaque final, que é um convite para as pessoas entrarem no grupo do Telegram do Café Belgrado. Apoio a partir de R$20. Cara, vou falar a verdade aqui, em 2018, quando a gente lançou o programa de apoio, R$20 eu achava assim, poxa, é um valor considerável, né? O mundo caminhou para um jeito, Guilherme, o Brasil caminhou de um jeito que R$20 não é mais tão considerável, né? Pouca coisa custa R$20. Então,
Tenho Quanto certeza é que o esses frango 20 assado reais. aí, Lu? Um frango assado aqui, dependendo do lugar, né? Gibas? Tá, Mais médio. barato, né? O mais baratinho vai ser uns 25, eu acho. Por aí. Isso, velho. Ou você não compra o frango assado, ou aí é o lugar do frango assado mais barato do Brasil, velho. Eu Mas pago aquele. 37, velho. É, acho que faz muito tempo que eu não Aquele compro um que fica frango na assado. televisão de cachorro, sabe? Mas é porque tem muita galeteria aqui, né? Acho que Pô, é um 37 frango bem achei miudinho, pesado. assim. 37 achei pesado. Mas, Gibas, o que eu queria dizer assim, ó, vem pro Giannis, vai ser um din-din muito bem investido, porque você vai ficar feliz, né? As pessoas do Giannis são especialmente felizes. E ontem, então, foi um dia de viver essa felicidade, né? Como tem aquele meme, né? Gostoso demais. Então, vem pro OnlyFans do Belgradão, 20 reais por mês, você entra no nosso cantinho mais íntimo, hein? Ô, Lucas, eu vou usar o meu destaque final para mandar um salve pro Davi Max, nosso ouvinte lá de Portugal, que achou uma atrocidade você comentar o. Você comparar o Rui Costa com o. Não, com o Nani, né? Olha só, eu não comparei o Rui Costa com o Nani. Eu falei que o Rui Costa estava para o Figo, assim como o Nani está para o Cristiano Cara, Ronaldo. você só piorou. Você piorou. Acho que você piorou porque Ok. porque assim, o Cristiano Ronaldo é maior do que o Figo, né? E É o Nani é muito muito maior, né? menor. E o Nani é muito menor do que o Cristiano Ronaldo, entendeu? Acho que o Figo e o Rui Costa estão muito mais perto do que esses dois. Então você piorou, cara. Você É conseguiu verdade. piorar. Eu queria dizer isso. Mas, Lucas, vou Ok. usar aqui por uma chantagem que nós recebemos. Você deu uma chantagem do Vini. O Vini. Eu vi isso aí, hein? Eu ia falar também, esqueci. Ah, você ia falar? O Vini disse o seguinte: que se a gente comentasse aqui no podcast que o Bitelo, lá do Grêmio, né, faz comemorações de NBA, que ele já fez o Night Night do Curry e que agora ele tá fazendo a dancinha do Ja Morant. E ele fez mesmo, velho, fez a dancinha. Ele mandou o vídeo para provar, né? Aí mandou o vídeo, analisei, ele tem razão. Aliás, né, o Grêmio faz tanto gol, velho, que o Bitelo pode ensaiar dancinhas, né? Porque o Grêmio todo jogo é 400 gols, muitos do Soares, né? Então às vezes não dá pra ensaiar tanto. Mas ele mandou o vídeo, é a dancinha do Jamoran. E o Vini disse o seguinte: se vocês falarem isso no podcast, entro no Giannis na hora. Então, já tô falando, acabo, vou digitar aqui para você, Vini. Ó, esse tipo de chantagem eu sou capaz de ceder, né? Acabo de falar disso no pod. Estou lhe esperando no Giannis. Vini. Acabo de escrever isso para ele, Lucas. Bom destaque final? Ótimo destaque final e só ressaltar, né? Cederemos sim a esse A tipo de chantagem. terrorismo, né? Cara, tranquilamente. Esse tipo de Negociamos com chantagem. terrorismo dessa maneira com tranquilidade, viu, Guilherme? Por mais bitelos nesse país. Valeu, forte abraço e a gente se vê por aí.